Deus é bom. Amém. Deus é muito bom. Deus é tão bom que livra a gente, vai livrar. Amém, irmão? Amém. Opa. Abre comigo a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, pastor. Paulo conhece Timóteo adolescente, né? E a vida de Paulo desperta em Timóteo um interesse imenso pelo Evangelho. A maior pregação que Paulo fez não foi com a boca, foi com a própria vida. E quando Paulo volta, ele reencontra aquele não mais adolescente, mas um jovem, e aí a única coisa que podia acontecer era a óbvia. Timóteo torna-se um discípulo de Paulo e é colocado como líder novo, bem jovem. Enquanto a gente vê os nossos jovens se perdendo, indo por caminhos obscuros, que a gente, às vezes, irmãos, a gente vê alguns jovens e por mais que a gente ore, por mais que a gente clame a Deus, mas tudo aquilo, pela experiência de vida que a gente tem, por aquilo que a gente já viu, a gente vê que Satanás está tentando ceifar a vida daquele jovem, tirar tudo que ele tem. Infelizmente, ele tenta o tempo todo contra essa geração, que é a melhor idade, não é? O pessoal fala da melhor idade, até brinca, a terceira idade é a melhor idade. A melhor idade é a melhor idade é aquela que você tem fôlego, tem tempo, tem saúde. Então a gente tem que dar o melhor para o Senhor, não é? Mas a Bíblia também fala, jovens, filhinhos, sois fortes, já venceste o maligno. Amém. Amém? Então, sois fortes. O jovem tem uma força por dentro, não é? E Satanás sabe disso, por isso que ele tenta destruir os jovens. Tem os jovens que colocam a coisa para funcionar, que são ativos. Capítulo 3, segunda epístola de Paulo, o jovem Timóteo, capítulo 3. A gente vai ler algumas coisas aqui. Gostaria que você ficasse com sua Bíblia aberta. Falei que, irmãos, no sábado tem evangelismo, tem consagração pela manhã, de 8h30 às 10h, e 4 horas lá na Praça Chico Mendes tem evangelismo. Se você não evangelizou, quero dizer para você que a Bíblia fala que no fim dos tempos a palavra de Deus estaria sendo amplificada pelo mundo, pelas nações, e nós somos esses, estaremos amplificando essa palavra, não é? Versículo 1 diz assim, em 2 Timóteo capítulo 3, quem achou diz, graças a Deus. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Senhor, nós queremos nesta noite entregar a nossa vida em Tuas mãos.
te agradecer e te engrandecer, porque nós cremos que neste caos chamado tempos modernos, em que a tua palavra fala que o mundo jaz no maligno, nós temos um porto seguro, nós temos uma proteção, nós temos um rumo, nós temos um caminho. E como a tua palavra mesmo fala, como tu mesmo diz, eu sou o caminho, verdade e a vida. Então nós queremos que tu está no controle de toda a situação. Seja o bálsamo, seja a proteção, seja o porto seguro, seja a luz, seja o caminho. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por este dia, por esta noite e por tudo mais que há de vir. Em nome de Jesus, te louvamos. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Glória ao Senhor. Eu escrevi aqui e colocamos fatos que precedem ou que evidenciam a vida de Cristo. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço dizer que Jesus está voltando. Desde que eu me entendo, que eu tenho conhecimento, raciocínio, eu ouço dizer que Jesus está voltando. E estão surgindo os primeiros cabelinhos brancos aqui, mostrando que eu estou ficando velhinho, e Jesus ainda não voltou. Mas para algumas pessoas Jesus já voltou, você entende isso? A gente fica criando a ilusão de que Jesus vai voltar quando estiver velhinho. Não é verdade? Jesus vai voltar quando estiver bem coroinha, né? Quando tiver 102 anos e olha lá. E a gente percebe que nem sempre é assim. Nem sempre teremos a oportunidade, obrigado, irmão, né? Muitas pedrinhas na coroa. Nem sempre isso vai acontecer e pode acontecer. Mas a gente sabe que existem algumas coisas que precederão, ou seja, acontecerão antes da vinda de Cristo. E a Bíblia fala, eu queria que você tivesse essa percepção para deixar a sua Bíblia bem aberta, porque a gente vai pular para outros textos. Alguns crentes estão reclamando o tempo todo da vida. Eu digo para você, quem lembra o dia da sua conversão? Faz assim, deixa eu ver, quem lembra? Eu tinha 7 anos. Eu digo para você que o pastor que pregou no dia da minha conversão não falou que se eu aceitasse a Cristo, a minha vida seria um mar de rosas. Até porque uma criança com 7 anos não tem o menor conhecimento do que é o conceito de dor, sofrimento, tristeza, angústia, ansiedade, depressão. E eu creio que muitos de nós que levantamos as mãos aos céus, aceitando a Cristo, fizemos desprovidos de qualquer sentimento de barganha, ou de que a nossa vida iria mudar, que nós iríamos conquistar o melhor emprego do mundo, que teremos uma casa na praia, que viraríamos empresários, que conquistaríamos tudo que colocássemos as mãos. Mas eu me lembro, mesmo que tenha tanto tempo, eu me lembro que o que me fez ir até aquele altar, onde aquele homem estava pregando, lembro do pastor Manuel, eu lembro o nome dele até hoje, pastor Manuel Pereira. Ele falava, o que é aceitar Jesus? Ele falava, Jesus é tão bom, Jesus é tão amoroso, Jesus vai cuidar de você, vai te mostrar o que é amor, o que é o carinho, Jesus é especial. Eu queria ter um pacto com esse Jesus especial. Eu queria viver esse Jesus especial, porque olha aqui, irmão, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Você que é filho de crente, conhece alguém que é filho de crente, seu filho é filho, né? Se você tem filho que é cristão, ele tem que levantar a mãozinha. Porque é um ato individual, pessoal, intransferível. E quando eu, como criança, eu estou falando uma criança, eu posso dizer como se fosse uma outra pessoa, porque eu era uma criança.
em momento algum, imaginava me entregar a Cristo em troca de mar, de céu de brigadeiro, mar calmo, calmaria. Ao contrário, a Bíblia está falando que logo no primeiro versículo, ele está falando para a gente aqui, esse texto fala de futuro. Ele fala de futuro. É um olhar do passado para a nossa vida. É como se tivesse um observador olhando para hoje, 2019. Sabe, porém, nos últimos dias o que? Sobrevirão só vitória. Tempos difíceis. Aqui a Bíblia está dizendo. Então eu tenho que começar a viver esse Evangelho de Cristo, entendendo que eu estou numa caminhada, numa jornada, e Paulo fala que nós lutamos não pela coroa incorruptível, mas a nossa coroa é incorruptível. Na minha jornada, eu sentiria o peso dela, eu veria a dificuldade dela, mas existe uma palavra que eu tenho que entender: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não promete cessar a dificuldade, cessar o problema, tirar o peso dos seus ombros. Irmãos, existem alguns equipamentos que precisam de um sobrepeso para poder se equilibrar. Existem algumas máquinas. Eu estava passando pela ponte esses dias, e é tão legal passar pela ponte no engarrafamento, 1 hora na ponte, você vê coisas que você jamais imaginou ver na vida. Aí você não tem nem para onde olhar mais, você olha para o telefone, aí dói os olhos, olha para o teto, você tenta dormir, mas esses ônibus são tão confortáveis que você fica com a coluna mais dura do que quando você estivesse antes de sentar. Aí eu comecei a olhar para aqueles guindastes imensos ali do porto, sabe ali no Porto do Rio? Eu não sei se você reparou, o guindaste, ele precisa de um contrapeso para poder gerar equilíbrio, para que ele possa se movimentar. E quando a Bíblia fala que Cristo fala, olha, eu vim de mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque cada um, a exemplo de um peso, tem o seu próprio peso para carregar. E o que é a cruz, se não um peso que cada um vai carregar até o dia que o próprio Senhor falar: vem cá, vinde benditos do meu Pai, porque agora acabou esse peso, agora você vem comigo, vive comigo. Ou seja, a cruz é esse peso que nós teremos que carregar. Quando ele fala, eu vou aliviar, é que o peso dele é diferente do peso do mundo. O fardo dele é diferente, é suave, é leve, é exatamente aquele peso que você pode carregar. Não é um peso para te oprimir, não é um peso para te escravizar, não é um peso para te colocar no chão, não é um peso para afundar você no buraco, mas é um peso que você vai poder carregar para lembrar a você que existe alguém que um dia vai tirar esse peso de vez dos seus ombros, e isso é a cruz que cada um de nós vai ter que carregar até o último dia que estivermos respirando aqui nessa terra. E tem gente deixando a cruz. Existem várias ilustrações de cruz. Tem até uma ilustração de que o sujeito um dia estava lá com outros irmãos caminhando, carregando a sua cruz, e chega e tem a oportunidade de cortar a cruz ao meio. E chega um determinado momento da travessia, tinham penhascos e tinha um cânion e o outro lado da margem. E como é que as pessoas atravessavam? Deitavam aquela cruz e aquilo servia de ponte. E quando chegou para ele fazer isso, não dá para ele fazer, que a cruz estava cortada ao meio. Quando nós tentamos aliviar o peso pelas nossas próprias forças, no momento a gente pode ter um alívio, mas lá na frente a gente vai perceber que esse alívio não valeu a pena. Sabe aqueles atalhos que custam caro? Você corta caminho para fugir do engarrafamento, daqui a pouco você se depara com um monte de gente armada lá te dando dura porque você entrou no lugar errado com a comunidade e acabou. E aí? Acabou.
Eu decidi pegar carona com o irmãozinho lá, vizinho, e garrafamento na ladeira. Pastor, eu vou cortar aqui pelo Morro do Castro. E quando a gente corta, quando eu estou com o Patrícia, a gente corta e vai sair lá embaixo no João Brasil. Eu sei que ele sobe no morrão do Morro do Castro ali. Eu falo, meu Deus, irmão. Aí para piorar, ele fala, pastor, você sabe que um dia desse estava passando aqui, encontrei um monte de gente armada e mandaram parar. Eu falei, pronto. Já está profetizando de novo para acontecer. Mas graças a Deus, a gente passou direto, não viu nada, não aconteceu nada. Mas às vezes esses atalhos que a gente faz custam caro. Existem economias que são caras. Então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: sobrevirão tempos difíceis. E por mais que Satanás seja culpado, se você analisar bem, a Bíblia diz que Satanás é o quê? Ele é um iníquo, é um mentiroso. Agora a Bíblia dá profissões para ele, tarefas para ele: roubador, destruidor e assassino, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Porém, a Bíblia, em momento algum, tira a responsabilidade humana de tudo que está acontecendo na humanidade. Ele poderia colocar aqui, depois dos tempos difíceis, pois Satanás vai fazer isso, fazer aquilo outro. Ele coloca a culpa disso tudo no homem que não se entregou a Cristo, a Deus, e permitiu que Satanás dominasse a si próprio. Está aqui, a Bíblia está falando, eu não estou criando nada. Por quê? Ele está botando pois, ele está explicando por que virão tempos difíceis. Não é porque Satanás se levantou, não é porque o inimigo vai ter fúria dos homens. É igual o irmão que pisa na bola, faz um monte de besteira lá fora, aí depois pede oração: pastor, o diabo está furioso. Mas o irmão está na igreja e vai fazer alguma coisa errada. O irmão está na igreja e fala mal dos outros. O irmão está na igreja e vai e fala palavras tortas, faz coisas que não agradam o Espírito Santo. Claro que o diabo está furioso. Não é que o diabo está furioso, irmão. O diabo está sempre furioso com a gente. Está sempre. A diferença é que existem momentos em que ele consegue oportunidade para nos atacar. É diferente. Pastor, sabe essa oração na igreja? Meu Deus, uma vez fala comigo. A pessoa deve estar ouvindo, tá? Pastor, fulano adoeceu, ciclano também adoeceu, Bertano também adoeceu. Aí eu mostrei para a pessoa, ciclano já estava doente, Bertano já tinha problema e ciclano também já estava ruim. Então a gente tem que parar com isso e entender que Satanás sempre vai ter fúria contra a gente. A grande diferença é que existem momentos, pela nossa própria culpa, que ele consegue brecha para atacar. Você entende isso, amém? E aí ele explica por que os tempos serão difíceis. Por quê? Porque os homens serão. E eu vou dizer uma coisa: homem é bicho complicado, mas a Bíblia está botando aqui ele mesmo. Porque são egoístas. Só pensa nele. Sujeito que o irmão pode estar morrendo do lado dele. O irmão pode estar falando: meu Deus, estou passando fome. O irmão com o burrão na mão assim, está nem aí. O irmão, eu já vi isso em 2 anos. Meu Deus, estou com tanta fome. Olha, estou passando a prova lá em casa, irmão. Irmão, um sacão de compra lá no Guanabara. Irmão, nós vamos orar. Você chega ao trabalho cheio de fome, está lá o irmão com o burgão do lado, me oferece uma mordida para a gente fala: meu Deus, sujeito egoísta. Mas a gente está aí brincando para descontrair, não, mas o egoísmo é o que tem destruído muitas pessoas. Gente que só pensa em si mesmo. Gente que tem um carro e é capaz de ver pessoas andando numa chuva, na lama, e passa no seu carrinho sozinho. Não, isso não acontece aqui, sem nenhum tipo de brincadeira. Mas eu sei de lugares em que as pessoas passam pelas outras, desconsideram, ignoram, pessoas que andam a pé com
uma distância considerável, mas aquela pessoa é egoísta, é incapaz de compartilhar. A gente não vai ler tudo, mas só algumas coisas. Avarentos. Gente avarenta. Pessoas que só pensam no seu benefício próprio. Gente que é incapaz. Irmãos, já parou para pensar que de repente você tem 10 camisas e tem um irmão que só tem uma? E quando você não sabe, é uma coisa, mas quando você sabe e você pode ajudar, você está caindo nisso aqui, nós estamos caindo nesse momento aqui. Porque o que é uma camisa para uma vida que precisa? O que é uma compra? Irmãos, a gente só sabe o quão nós estamos convertidos quando nós estamos tendo uma capacidade de nos desprender daquilo que a gente gostava muito e se prendia muito. Eu sempre conto esse testemunho. Um rapaz, esse menino saiu da igreja, se afastou do evangelho, ainda guardava princípios. E eu lembro que uma vez, uma fase difícil da nossa vida, e esse menino recebeu o salário dele e falou assim: olha, eu não preciso disso aqui tudo, né? Toma metade, divide comigo, eu vou dividir metade do que eu tenho, teu, toma. Vai lá, faz o que você tem que fazer, porque isso aqui é suficiente para que eu passe o meu mês. Hoje esse rapaz é funcionário da Petrobras, ganha muito bem, graças a Deus. Por quê? Porque colheu os frutos daquilo que fez. Eu já vi testemunho de pastores, de um pastor que estava na casa dos sogros. Ele era noivo, namorado da moça, que era filha do pastor. E ele ouviu o pastor comentando: poxa, eu queria ajudar o missionário fulano de tal, mas a igreja não está em condições, eu não posso fazer muita coisa, só pude ajudar com X. Era muito pouco ele falando. E ele disse que ele tinha uma poupança, na época era poupança, caderneta de poupança, eu não sei o valor, mas ele disse que era um valor considerável. E o que esse jovem fez? Era um garoto de 16, 17 anos. Ele foi lá, pegou a poupança, o que ele tinha na poupança, e ofertou para aquele missionário que estava praticamente passando fome no campo missionário. Eu não estou falando para você fazer isso de forma nenhuma. Eu estou dizendo que as coisas que são geradas espontaneamente em nosso coração são sementes que são espalhadas num caminho chamado vida, que cada um de nós está trilhando. Amém. Às vezes a bênção que você está colhendo hoje, você semeou alguns anos atrás. Às vezes aquela pessoa que você ajudou um dia, que você nem se lembra mais, ela vai passar na sua frente, vai lembrar de você e vai abençoar você no momento que você mais precisa. E não porque você fez querendo, e exatamente porque você fez não querendo nada em troca, Deus vai retribuir você. Quando eu faço algo querendo troca, eu recebo o que vem da mão humana. Quando eu faço por amor, eu recebo da própria mão de Deus. Jactanciosos, arrogantes, as pessoas são arrogantes, principalmente no nosso meio, principalmente, você vê, arrogância espiritual. Há pessoas que, quando vê uma pessoa, vamos supor, eu lembro, a gente tinha um trabalho de evangelização. O que a gente fazia? Juntava quentinhas, a gente fazia o nosso trabalho de evangelismo, a gente fazia almoço para levantar recursos, levantar fundos. E aquilo que excedia, igual a gente faz aqui para vender à noite, na igreja, a gente acondicionava em quentinhas. E às vezes era 100, 120 quentinhas que a gente fazia para sobrar mesmo. A gente colocava e saía o nosso grupo para distribuir e evangelizar para as pessoas nas ruas. Travestis, prostitutas, pessoas de condição aí, sabe, da mais diversa possível. E tem muito crente que se acha tão santo que é incapaz de, talvez, no culto de domingo ou num culto público, sentar ao lado de uma prostituta que está ouvindo a voz do Senhor Jesus. Gente que se acha tão santo que é incapaz de levar o evangelho para um homossexual
porque acha aquelas pessoas desprezível, aquela criatura que vai para o inferno, meu irmão. Se você acha aquele homossexual, aquela prostituta desprezível, seja o que for, eu digo para você que Deus a ama tanto quanto ama você. Entenda isso. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. E até o último momento, Deus vai dar chance para essa pessoa se converter. Então, gente, eu lembro de uma vez um pastor conhecido nosso, ele tinha um trabalho como esse. Hoje em dia nem acontece. Hoje em dia as pessoas estão mais naquela igreja, hoje estão naquela onda, a igreja do né? Assovio e tal, igreja preta. Amém ou não? Nada contra, tá? Também nada a favor. Aí bota tudo preto. Mas isso aqui preto, meu Deus. Eu ia dar um. Né? Eu já tenho toque, né? Imagina tudo preto assim, ia ficar desesperado. Só se botar seus faixinhos vermelhos, né, Carol? Vermelho e preto. Ia ficar legal, né? De repente botar um fundo preto aqui, já combina com o tapetinho meio avermelhado, já dá um. A nossa arrogância é tanta. Esse pastor falando que ele se vestia de mendigo, entrava nas igrejas grandes com, sei lá, 1.000 membros, 2.000 membros, no culto de domingo. E o que ele notava? Ninguém queria sentar do lado daquele mendigo. Maltrapilho. Ninguém ia lá para dar um abraço nele, ele falando. Ele chegava na igreja, quem estava na porta virava o rosto. Ele sentava no banco, quem estava perto se levantava e ia para outro banco. Cadê o amor? O que nos faz melhor do que os outros que estão lá fora é a sua graça de Deus. Fora isso, somos iguais, irmãos. Precisa entender isso. E você imagina ele contando que na hora da pregação, o pastor da igreja, já sabendo, né, da situação, irmão, vamos ouvir a pregação agora com o pastor fulano de tal. E qual não era o espanto daquela igreja? Imagina uma igreja grande em que lá de trás saiu o pregador da noite, maltrapilho, com cabelo desgrenhado, barba por fazer, e a cara dos irmãos santarrões, que sequer ficaram do lado daquele homem. Às vezes Deus nos confronta assim. Às vezes Deus nos confronta assim. Então, sejamos menos arrogantes, egoístas, ignorantes, blasfemadores. A gente está falando, Deus está dando emprego, está reclamando porque está tendo que acordar cedo. Eu falei isso com alguém, a gente mudou o nosso horário de trabalho, a gente está tendo que chegar mais cedo, estou saindo escuro de casa. Aí meia dúzia lá está reclamando, não sei o que. Eu falei, olha, glória a Deus, porque tem gente que está chorando porque não pode sair de escuro, de dia, de noite, que está desempregado há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não tem o que comer para dar para filho para comer. Conta de luz atrasada, conta de casa atrasada, não tem comida dentro de casa. Glória a Deus. Eu tenho que parar de blasfemar. É igual a esposa que não é evangélica, qualquer coisa que acontece na igreja, dela topada no pé dela, ela vai reclamar do marido. Meu marido não aguenta mais aquela igreja, que todo dia alguém pisa no pé. Você acha que esse sujeito vai se converter nessa igreja que pisa no pé da irmã? Vai nada. Vai nada. A gente tem que ter sabedoria e parar de blasfemar, de reclamar, de murmurar. Outra coisa aqui, aqui não tem isso. Desobedientes aos pais. Nós temos uma geração, irmãos, nunca se teve uma geração tão rebelde quanto essa. Nos anos 60, nós tivemos a chamada rebeldia generalizada no mundo. Você via movimentos nos Estados Unidos, Woodstock, por exemplo, festival de rock, a turma estava lá se liberando, eram chamados rebeldes. Você tinha, através dos Beatles na Inglaterra, e aquela turma que veio posterior. Esses rebeldes dos anos 60 são chamados filhos do pós-guerra, ou filhos da guerra. Foi a primeira geração que se formou após 1945, com o término da Segunda Guerra Mundial. Que geração era essa? Essa era a geração em que as mães ou eram
viúvas, ou se tornaram viúvas, ou criaram seus filhos sozinhos, sem a figura do pai, porque o pai estava na guerra, ou quando voltou da guerra, voltou neurótico, mutilado, completamente desequilibrado. Essa geração rebelde dos anos 60 é a geração resultante de um período mais atribulado da história da humanidade. Eu sei de uma coisa: o maior rebelde da história vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Sabe o que é o maior rebelde da história? Satanás. Os atos de rebeldia não são tolerados por Deus, de forma nenhuma. E o segredo para viver bem e bastante, o segredo da longevidade, qual é? Honrará seu pai e sua mãe. Ah, pastor, o garoto era tão novo, 18, 20, 22, morreu. Vê o histórico dele com o pai e com a mãe. Vê o histórico. É claro que isso não é regra, evidentemente, mas Satanás trabalha nessas questões. E está aqui, ó, desobedientes aos pais. A geração que inaugurou essa rebeldia familiar foi exatamente a geração pós-guerra, em que as famílias já estavam desestruturadas, as mães criando seus filhos sozinhos por causa da própria necessidade. Foi nesse período que os divórcios se proliferaram. O conceito de divórcio e separação explodiu. Foi uma coisa assustadora. Mulheres que, quando receberam seus maridos, receberam homens mutilados, arrebentados, destruídos emocionalmente, e muitos não aguentaram. Os casamentos se acabaram. Filho criado num lar desestruturado se tornará, em tese, um homem, uma mulher desestruturada. O que é a rebeldia? Porque se você analisar esse processo de rebeldia daquela época, as pessoas eram rebeldes, mas por que rebelde? Nem eles sabiam por quê. Nós queremos mais direitos, mas quais direitos? E quais eram os direitos que eles lutavam? Era a chamada liberação sexual. A humanidade quer direitos que afrontam diretamente a vontade do Espírito Santo de Deus. É o direito para quê? Para se relacionar com quem quiser, para se drogar, para beber à vontade, para fazer tudo que vá de encontro à vontade de Deus. Se você analisar bem isso, o que a geração de 60 queria? Liberdade para se relacionar sexualmente com quem quisesse, liberdade para beber, para fumar, para se drogar. Foi nessa época que se proliferou também as drogas, LSD, os ácidos de uma maneira geral. Irmãos, está aqui a Bíblia está dizendo: desobedientes aos pais, os rebeldes também, ingratos. Tem coisa pior do que gente ingrata, né? E nós somos tão ingratos com Deus às vezes. Às vezes Deus tira a gente do lodo, da lama, limpa, lava, restaura, lava, enxágua de novo. Não precisa nem de Vênus, né? O homem nem precisa usar, porque é bom nem usar homem, porque o homem patrocina aí essas políticas de ideologia de gênero. E mesmo assim, quando tem que pisar na bola e ir embora da igreja, a gente não pensa em tudo que Deus fez por nós. A gente pensa no que o homem está fazendo por nós. Amém? Amém? Eu sento nesse banco, nessa cadeira, e sou capaz de lembrar o que o homem fez comigo, mas sou incapaz de lembrar o que Deus fez, faz e vai continuar fazendo sempre. Só que, quando eu me afasto de Deus, eu me afasto também da proteção dele. É isso que as pessoas não entendem. Eu sempre uso essa figura. Eu comparo uma pessoa que está longe dos caminhos de Deus como alguém que, por exemplo, está numa grande avenida, Amaral Peixoto, que fecha os olhos, Amaral Peixoto de Niterói, né, lá no centro de Niterói, aquela avenida largona, que fecha os olhos e atravessa-se. Será que você pode atravessar? Pode. É possível? Sim. Vários fatores. O sinal pode estar fechado.
pode ter pouco movimento. Você, sem querer, por causa de uma sincronia sobrenatural, os carros não vão te atingir. Mas isso não é regra, isso é exceção. A exceção de alguém que atravessa uma via sem olhar do lado é ser atingido pelo veículo. A exceção de quem abandona Cristo é ser atingido pelas armadilhas de Satanás. Ingratos, irreverentes, pior coisa que tem são as pessoas que são irreverentes. Não tem reverência a Deus, isso aqui em todos os aspectos. Essa geração nossa, falada da geração da rebeldia, eu nunca vi também ter tanta irreverência dentro das igrejas. A turma está extrapolando mesmo. E parece papo de gente que tem 40, 50 anos de crente. Não. Tem coisas que eu não consigo aceitar. Eu não consigo. Por favor. Eu não conseguiria imaginar uma turma sentada aqui atrás, né, de shortinho, de camiseta, tocando horror aqui. Me desculpa, eu não sou dessa geração. Vai ficar tocando sozinho, porque eu vou embora. Amém ou não? Não sei se você gosta. Eu não. Não sei se você aceita. Eu não. As igrejas, por causa dessa irreverência, não são consideradas mais santuário de Deus, altar do Senhor. As pessoas entram na igreja com a mesma reverência que entra dentro de um teatro, em que o único requisito é atenção para o espetáculo que está sendo feito, não para a presença que está entre nós. Eu entro num teatro, eu vou fazer silêncio, eu entro no cinema, porque eu quero ouvir o espetáculo, eu quero ver o espetáculo. Mas quando eu entro na igreja, eu não vou ver espetáculo algum. Eu não verei um musical, eu não verei um filme. Eu vou ter a presença do dono desse lugar que é Deus. Então a reverência tem que ser total, porque eu sei que quem está nesse ambiente é aquele que me criou. Glória a Deus, aleluia. Eu não estou de qualquer jeito. Essa irreverência nas igrejas é o que mata. É o que mata. É o que mata. Então eu digo, está dizendo aqui, uma das causas dos problemas de tudo que nós estamos passando. Ele está descrevendo aqui, ó, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Ó, caluniador não, pastor. Isso, crente não fala de outro, não, não. Crente gostando de falar que se você pegar, até da cantina, é capaz de falar de você, irmão. Amém, não? Aqui também não tem isso não, ninguém deve cantina não, graças a Deus. Bem? Ih, teve silêncio aí, Jesus, veio, olha. Revela Jesus, revela Deus. Caluniadores, sem domínio de si. Irmãos, o domínio próprio é aquilo que faz você todo dia, por exemplo, ou uma vez ou outra, ou uma vez por mês, ou sei lá o que, você sabe a frequência. Não agarrar a orelha daquele abençoado, toda hora fica no seu ouvido, reclamando, falando, aí você tem domínio próprio. Você conta até 10. Conta até 10, irmãos. Conta. Eu uma vez falei isso numa reunião nossa aqui sobre atividade. Eu falei, vamos contar até 10. Se 10 não for suficiente, conta até 11. Se de repente 11 não deu para você, conta até 12. Mas não sai de si, não perde o seu domínio, porque às vezes eu perco a minha razão. Eu perco a minha razão quando eu perco o meu domínio. Alguém bateu no seu carro, você está com a razão, porque aquela pessoa talvez avançou o sinal, aquela pessoa fez uma conversão irregular. Mas se você partir para a agressão, partir para a ignorância, ou começar falando de maneira desrespeitosa para aquela pessoa, você perdeu a razão. A gente tem que entender isso. O domínio próprio é a chave para a gente ter uma vida abençoada com Deus. Aquela pessoa que está te perseguindo no trabalho e você está lá quieto, você está na sua razão, você, obviamente, você vai usar de meios legais se isso extrapolar.
que pode ser assédio moral, pode ser perseguição, mas até que isso se configure, você está ali com domínio próprio, na sua, trabalhando, lutando. Mas se você se exaltar, se exasperar, se você partir para a violência, agressão verbal, por exemplo, você perde a sua razão. Saiu, perdeu o domínio próprio, perdeu a razão. Esse é o limite. O limite da minha razão é aquilo que o meu domínio pode suportar, irmão. É muito simples isso. Então, nós temos uma geração que perdeu o domínio próprio. Eu cansei de ver gente pregando nos púlpitos das igrejas. Até que hoje eu nem tenho visto, porque o que menos se fala hoje, irmão, é o fruto do Espírito. Alguém lembra a última vez que eu ouvi uma pregação sobre o fruto do Espírito? Eu acredito que você vai dizer que tem muito tempo que não ouve. Longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança, bondade, fruto do Espírito. É isso que vai levar para o céu. Não é dom espiritual, não. Falando da revelação. Revela até documento. Revela até fatura de cartão de crédito. Meu Deus. Ainda tem gente que vai atrás disso. Cruéis. Fica bom. Esse tempo também é cruel para a gente. Inimigos do bem. Irmãos, nós separamos 7 tópicos. Eu te confesso que eu não acabei nem a metade do primeiro. Quero crer em Deus que na próxima quarta a gente consiga falar, talvez fechando, ou tentando fechar, porque esse tema é muito vasto. Aí tem aqui, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tem gente que não vou na igreja hoje não. Eu pegar esse tempo, misericórdia. Mas chama para um aniversáriozinho. Chama para um churrasco. Todo mundo está querendo ir embora. Chega o irmãozinho aí. Olha, irmãos, tem uma recepçãozinha lá em casa. Coisa simples. Um churrasquinho. Um bobozinho de camarão. Uma caldeirada. Camarão vegeta desse tamanho. Fala com você. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que quase a metade da igreja vai dar um tempinho para poder ir na casa do irmão, só para dar um abraço nele, claro. Amém ou não? Claro que é. Então, Então, irmãos, os prazeres também estão nos roubando da presença de Deus. Mas não é isso, eu não quero tomar o tempo dos irmãos. Eu sabe que está complicado a questão de horário, gente que pega ônibus, mas querendo Deus, quarta-feira a gente tenta concluir esse estudo sobre coisas que precedem, ou pelo menos que estão indicando que Jesus está voltando. Glória a Deus. Quero orar com você em nome de Jesus. Amém? Eu não sei o que você está precisando aí, está pedindo a Deus, mas eu sei que Deus pode ouvir a sua oração. Tá? Deus pode ouvir a sua oração, Deus pode responder o seu clamor, e Deus pode nos tornar pessoas melhores. O fato de estarmos na igreja não significa que já alcançamos a perfeição. Esse é o problema. A perfeição vai ser naquele grande dia. Nós estamos buscando estar na estatura de varões perfeitos. Mas essa estatura mesmo só vai ser atingida no céu. Mas eu tenho que tentar. Eu tenho que querer. Eu tenho que desejar. Por quê? Porque se eu amo a Cristo, eu não vou querer magoar o Espírito Santo dele. Sabe? Você ama a sua esposa, você ama seu esposo.
Você vai fazer alguma coisa para magoá-lo intencionalmente, para magoá-lo? Não, você não vai querer magoar sua esposa, seu esposo, a pessoa que você ama, o seu filho querido, sua filha. Sabe? A pessoa que você ama, você vai querer sempre fazer o melhor para ela. Então nós precisamos disso. Temos a percepção que nós temos que nos dar para o Senhor Jesus e sermos o melhor diante dele. Coloque a mãozinha no seu coração. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus. Porque hoje, ó Deus, nós temos aprendido um pouquinho mais da tua palavra. De que temos que ser mais tolerantes, mais benignos, mais longânimos. Temos que ter mais domínio próprio. Temos que focar-nos mais em Ti, na Tua presença, em tudo aquilo que diz respeito à Tua vontade. Meu Deus, nós queremos nesta noite não te pedir, Pai, mas te agradecer. Porque simplesmente a Tua presença na nossa vida já é suficiente para vivermos muito bem. Senhor, nós não queremos ouro, nós não queremos prata, nós queremos a Tua proteção e aquilo que um dia Tu sonhou para a nossa vida. Porque tudo que Tu sonhaste para a nossa vida é muito superior àquilo que os nossos olhos podem alcançar. Algumas pessoas, Senhor, ao longo da vida, talvez reclame porque não foi isso que sonhou, não foi para isso que lutou, trabalhou, estudou tanto. Mas eu tenho certeza que se esse homem, se essa mulher é uma pessoa temente a Ti, ele pode não ter conquistado tudo que sonhou, mas certamente ele tem tudo que está na Tua vontade, no Teu coração. Meu Pai, muito obrigado pela família, obrigado pela igreja, obrigado pelo nosso